iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Mandou trocar as peças do carro sem precisar? Será que não precisava mesmo, Vi? Qual que é o tema de hoje? Mulher entende de mecânica? Sim! E para você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreve, dá seu like e compartilha, porque esse episódio está incrível. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres a entender um pouco mais de mecânica com a gente. Hoje, nós vamos aprender muito. Se você está aí escutando, presta atenção, porque a nossa convidada é muito especial. Nossa convidada de hoje é idealizadora e fundadora da oficina Amiga da Mulher. É técnica em automobilística pelo Senai, graduada em gestão de produção industrial pela Unis. Atua há mais de 10 anos no mercado automotivo, dedicando a maior parte à área de educação corporativa. Atuou na Fiat Chrysler Automobiles como líder de projeto presencial Web TV para a rede de concessionárias Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Em 2016, decidiu empreender e fundou a Brier Cars. Entusiasta por gerar inclusão em espaços, fundou a oficina Amiga da Mulher em 2017. Seja muito bem-vinda, Bárbara Brier, aqui no Compartilha Cast. Muito obrigada, meninas, e estou muito honrada e feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa história, muito mesmo. E nós Parabéns. somos muito curiosos aqui para conhecer bem essa história, que é super interessante e inspiradora para todos que estão aqui nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo está bastante curioso para conhecer um pouquinho a sua história. Como que isso tudo começou? Essa história, essa sua afinidade com a mecânica, né? Com esse mundo da oficina. E também como você fundou a oficina Amiga da Mulher. Queremos saber um pouquinho mais. Deu ruim, aí o pessoal fala hashtag só que não. A minha história aqui foi toda bagunçada, na verdade, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma afinidade com a mecânica da família. Ninguém da minha família é mecânico, tem loja. Eu entrei porque eu queria mudar minha vida, eu queria uma oportunidade de trabalho. E aí, um cliente da minha mãe era vendedora de mármores e granitos em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, um cliente da minha mãe falou assim, olha, no Senai tem cursos para menor aprendiz. Por que você não leva os seus filhos lá? E aí, primeiro, eu sempre, né, na nossa família, somos 3 irmãos, eu sou a caçula, foram meus 2 irmãos mais velhos, o meu irmão e minha irmã. E aí, eles fizeram a prova, viram que tinha prova, cursinho, e passaram. Então, meu irmão, na época, fez gráfica, minha irmã fez moda. E aí, eu queria fazer qualquer curso que eu pudesse fazer de graça. A ideia era fazer um curso para depois conseguir um estágio, conseguir um emprego e tudo mais. E aí, eu fui pesquisar os cursos, porque lá no Senai, é o Senai Horto, Complexo Horto, em BH. E aí, tem várias escolas. Tem de moda, tem de mecânica, tem de gráfica e tem de telecomunicações. E a primeira vez que eu passei na prova, eu fiz de telecomunicações, que era instalador, reparador de centrais telefônicas. Então, sabe o antigo PABX, programar, fazer lógica? Sim. Eu cheguei a fazer esse curso e tudo mais e tal. E eu cheguei a operar muito disso Sério? logo no começo da carreira, viu, Bárbara? Hoje já não tem mais nada disso. Hoje eu ligo para uma operadora, eu quero contratar um serviço de Siga-me. O pessoal fica assim, não existe esse serviço, não, deve continuar existindo, só que mudaram o nome, né? Sim. E aí eu ainda tava com uma idade boa, só que por ser muito nova eu não conseguia um emprego, né? Ainda tinha mudado a legislação, então eu não conseguia, assim, ser uma menor aprendiz muito fácil. E aí eu fui fazer assim, então eu quero ser, sei lá, web designer, que hoje é o tal do CX, né? Que o pessoal fala aí no mercado. Quero construir sites, quero trabalhar com designer, sei lá, eu quero ser, eu gostava de internet. Sim. Beleza, aí eu fiz prova, só que no Senai, em BH, que é diferente do estado de São Paulo, tinha um limite de idade. Sim. Então, a adolescente lá era até 18 anos. Então, você podia entrar até 17 anos e 9 meses. Depois disso, eu não podia fazer mais o curso de graça da indústria. E você tinha que passar na prova. Só que aí eu fiz prova em todas as escolas. Moda, mecânica, tal. Você tentou de tudo. Tudo. Adivinha qual que eu passei? Mecânica. Tinha de ser, né? E aí, minha mãe falou, você vai fazer mecânica pesada, mano. Eu falei, mãe, preciso trabalhar, a gente precisa de um emprego e tal, né? A gente é da periferia de BH. O seu foco era o trabalho. Era o trabalho, buscar um trabalho. Se eu preciso de um trabalho, Sim. porque assim, não tinha perspectiva de fazer uma faculdade. Sim.
E na minha época, assim, hoje eu tô com 34 anos, né? Mas eu tô na mecânica desde os meus 16. Então, na verdade, só tô 18 anos na mecânica. Mecânica, assim, trabalhando, estudando, contando como profissão. Já tem 18 anos que eu tô nesse mercado. Olha só. E aí, o que acontece? Eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer faculdade. Então, na época, era ou fazer uma UFMG ou uma PUC. Básico. Não tinha tanta faculdade paga igual hoje tem, né? Sim. E mais acessível. E fazer cursinho. E eu fazia cursinho ainda social, que o pessoal ia no bairro. Era padres que iam fazer, seminaristas, né? Para virar padre. Sim. Então, eles iam à noite, tipo que a paróquia, ela fazia. Então, ela trazia os seminaristas, que eles tinham que ser formados, né? Em história, em filosofia e tal. E cada um dava uma aula. Um dava aula de matemática, outro dava aula de história e tal. Fazia cursinho, mas eu sempre estudei escola pública. Não tinha nota para passar numa federal. E eu falei assim, cara, então... eu preciso fazer um curso técnico, eu preciso de alguma coisa aqui. E eu tinha que estudar de graça, porque eu não tinha grana. Então, foi onde eu entrei pra mecânica e agarrei com todas as unhas e forças da minha vida. E aí, eu fiz um ano de aprendizagem industrial, né? Que foi um ano, são 800 horas, até mais horas que um curso técnico hoje. Então, eu tive uma base na mecânica muito boa. E a partir da mecânica, eu sempre fui me destacando dentro do Senai, consegui emprego, consegui uma bolsa. Eles me chamaram para participar das Olimpíadas do Conhecimento. Não sei quem conhece, tem umas Olimpíadas que você compete com o Brasil inteiro, depois vai para World Skills, que aí você vai competir com o mundo, né, inteiro, que são jovens que são capacitados pela indústria, só que não zero experiência no mercado. Então, o objetivo era mostrar o quanto a escola do Senai está preparada, pega um conteúdo técnico, coloca na cabeça de uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e ela vai conseguir resolver o problema. Então, era esse o objetivo. Só que aí, quando eu estava treinando para as Olimpíadas, eu não passei numa fase interna, mas eu consegui estágio. Então, eu cheguei a trabalhar muito pouquinho numa autopeça, depois eu trabalhei numa oficina lavando peça, e aí eu fui trabalhar numa empresa que fazia manuais. Então, manuais de mecânica. Sim. Então, a gente fazia manuais para os mecânicos. Como desmontar o carro, como fazer diagnóstico na parte elétrica. E aí, eu via, por causa da limitação física, peso, e eu preferi especializar na área elétrica. Aí, eu fiz mais 6 meses de elétrica por um projeto social do sindicato, do Sindirepa. E aí, eu brinco, assim, que se a indústria achar ruim, eu sou subproduto da indústria, né? Não tem jeito. Ó, eu fiz Senai, indústria. Eu fiz ainda mais 6 meses pelo sindicato de BH, o Sindirepa, sou extremamente grata a eles, indústria. Sim. Então, não reclama não, né? Depois de Você 18 que me formaram. anos, eu tô aqui, o problema é seu, entendeu? E aí, Sim. basicamente, concurso técnico e o trabalho que eu desenvolvia, as fábricas montadoras, elas têm parceria com o Senai. Fiat, Jeep, Volkswagen, e assim vai. E aí, teve um olheiro da Fiat que me viu lá, tinha uma vaga que precisava do meu perfil na área de treinamento, e eles me convidaram para trabalhar. E foi onde tudo começou. Eu trabalhei dentro da indústria, era Fiat até o início, na área de fazer manuais para as concessionárias, sempre na parte elétrica. Eu me destaquei e fui para a área de treinamento. Então, dentro da área do treinamento, né? Então, era a universidade corporativa do grupo Fiat. No meio do caminho, a Fiat comprou a Jeep, que é o grupo Chrysler, que é Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. E aí, no meio dessa trilha, que eu fiquei 8 anos na indústria, na área de treinamento, é onde eu formei, eu fiz minha faculdade, eu fiz minha pós-graduação, eu mudei de cidade e tudo mais. E fui também crescendo dentro da empresa, né? Eu saí ali de técnica, de redatora, fui para instrutora e depois eu virei líder de projeto. E aí, a gente trabalhava muito mais, foi onde eu me formei profissionalmente mesmo, na área de como ensinar adultos o técnico. Porque existem estratégias e técnicas. Claro. Então, uma grande competitividade desse grupo era sempre manter a capacitação, até porque lança produto toda hora. Lógico. E você tem que capacitar a concessionária, a fábrica, a engenharia, tudo com esse lançamento desse produto. Então, eu trabalhava ali junto numa escola conceito, onde navegava desde a engenharia, desenvolvimento de produto, teste de produto, linha de montagem e as concessionárias também. E com isso eu tive muita oportunidade de viajar ao Brasil, ir para os Senais. Então, assim, vivia aqui no Senai do Ipiranga, vinha de BH para cá para acompanhar os treinamentos, para mandar ferramental, para sair da fábrica. Era isso tudo. Como eu era uma das poucas mulheres, mas dentro do treinamento, a única mulher técnica,
as outras mulheres que trabalhavam dentro da indústria, que sabiam que eu existia, né? Se identificavam. Se identificavam e pediam ajuda. Babi, meu pneu furou. Babi, a bateria descarregou. E indústria, normalmente, fica num lugar ermo, isolado. E aí, 5h30 da tarde, na hora que vai todo mundo embora... Pô, o pneu tá furado, não tem ninguém pra me ajudar. Pô, a bateria tá... Aí quem sabia, quem tinha meu contato... Babi resolve. Babi resolve, né? Era tipo um socorro, era a Babi, né? SOS Babi. SOS Babi. SOS Babi. E aí essas mulheres começaram a falar assim, pô, Babi, você entende tanto de mecânica e tudo mais e tal, me pediam dicas. Nesse mix todo, chegou um momento... que eu tava querendo fazer algo diferente, né? Eu saí da parte de instrutor, de produção de conteúdo, que eu também trabalhava na área de educação à distância. E foi aonde eu tava ficando um pouco cansada com gestão. Sim. Porque é legal, mas é muita porrada, é muita cobrança. É muita cobrança claro. e tudo mais e tal. E eu tava buscando um hobby. E aí teve uma oportunidade que a fábrica desfez da biblioteca com manuais de carros antigos. Eu olhei, nossa, esses manuais têm valor. Fui lá, peguei e joguei tudo dentro da caçamba do meu carro. Levei para casa da minha mãe. E aí, passou um tempo depois, eu comecei a vender esses manuais de carros antigos, de Opala, de Maverick, né, de Del Rey. E são, né, manuais intactos. E os colecionadores começavam a conversar comigo, mandar foto, escrever carta, contar a história do carro, se emocionar. Aí eu montei um blog contando a história dessas pessoas, que é o Brier Cars. Que legal. E comecei a postar nas redes sociais, em encontro de carros antigos. E as meninas que trabalhavam comigo falaram assim, pô, Babi, você tá mexendo com carro, você entende tanto de carro, começa a ensinar a gente de mecânica e tal. Aí foi onde eu comecei a fazer os workshops de mecânica básica para mulheres. Paralelo ao meu trabalho CLT dentro da indústria. E aí eu vi, cara, isso é uma oportunidade de negócio. Eu acho que eu vou sair da indústria... Vou seguir esse caminho aqui. Pra empreender. Os olhinhos começaram a brilhar, né? Foi exatamente, assim, né? Eu tinha já feito um processo aí, no meio desse caminho, um processo de coach, que me deu uma alavancada dentro da própria carreira, dentro da fábrica, né? Sim. E aí meu olho começou a brilhar, que eu falei assim, eu quero outras coisas pra minha vida, eu quero galgar outras coisas. E quem sabe vai ser no empreendedorismo. Assim, foi uma questão mesmo de paixão, felicidade, sentir muito feliz. Momento. E eu falo, hoje, né? Eu falo assim, se eu morrer amanhã, eu morro feliz, realizada. Hoje eu já tô muito realizada com o meu trabalho, que eu conquistei. Claro que financeiramente ainda a gente pode conquistar mais, né? Falta um pouquinho, falta muita coisa ainda. É sempre muito bom a gente poder ir atrás e ser remunerado por isso, né? Sim, exatamente. E isso é tempo. Sim. Só que é muito difícil passar por essa transição, visto que eu não fiz nenhum planejamento, nem financeiro, nada, eu me joguei. Não existia a Pri ainda na sua vida. Não, agora já existe, tá? Precisar, pode contar. Me joguei, eu cheguei num nível de cansaço mesmo, de trabalho, e aí eu resolvi, não, eu quero repensar minha vida, eu acho que eu vou empreender. Aí foi onde eu coloquei meu cargo à disposição e consegui entrar num sistema de demissão voluntária, né? E aí... Então, o seu planejamento era só a sua rescisão, demissão voluntária. O planejamento que eu fiz é o seguinte, eu preciso de um dinheiro, de um capital para girar. Agora, o quanto que esse capital ia durar e tudo mais, aí são as histórias que eu vou contar para vocês. São os desafios. E daí você, em 2017, fundou o Oficina Amiga da Mulher. Isso, eu fundei a Brier Cars, ainda é a razão social da minha empresa e vai ser, porque eu tenho projetos futuros com isso. E aí eu entendi que, né, as mulheres, elas queriam um workshop de mecânica básica para mulheres, só que eu me frustrei muito, porque eu queria ser monetizada. E elas não pagam para aprender. E essa é a parte difícil. E aí, do empreendedorismo, como descobrir e ajudar essas mulheres para aprender mecânica e alguém me pagar para ensinar, né? E tudo mais. Só que aí, no meio do caminho, eu vi que essas mulheres começaram a entrar no meu Facebook me pedindo indicação de oficina. E eram mulheres de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Goiânia, mulheres do Brasil. Começaram organicamente, pelo Google, foi achando, tudo orgânico. Eu não tinha nem site, era só o Facebook. Aí depois eu fiz o WordPress,
Foi bem assim, sabe? Bem devagarzinho. Passo a passo e tal. E eu nem conseguia, na época, muito focar em Instagram em 2017, porque eu não entendia muito bem disso e tal. E aí, a parte disso... E também, não só disso, entender como que eu ia trazer a rentabilidade, né? Como que eu ia vender, ganhar dinheiro com isso, que a gente precisa pagar a conta, né? Lógico. No final das contas. Então, aí eu vi que as mulheres começaram a me pedir. Só que nesse processo, como eu tava com grana, eu investi muito em capacitação. Então, eu fiz um processo de mentoria, de aceleração de startup. Eu contratei, sim, RP para fazer. Na época, eu fiz modelos de plano de negócio. Só que eu ainda estava tudo muito perdida, né? Vamos dizer assim. Só que aí, no meio de uma mentoria, veio o nome assim, pô, Bárbara, você tem que criar alguma coisa que a mulher, ela vai entrar na oficina e vai falar assim, aquela oficina de confiança, ela é amiga da mulher. Aí eu falei assim, cara, Rafael Telo. Eu falo o nome dele, eu agradeço ele até hoje, ele me deu o nome. Esse insight. Ele falou assim, cara, eu vou criar isso, vou criar um selo, porque a gente fazia isso dentro da fábrica, na Fit e na Jeep. A gente criava selos de certificação interna. Vou criar um selo, uma certificação, que vai chamar selo Oficina Amiga da Mulher. Porque a mulher que for naquela oficina ali, ela vai saber que aquele lugar é confiável. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar o mercado, fazer pesquisa de mercado, mandar clientes ocultos, entender qual que era o problema das oficinas. E aí eu comecei a vender esse selo, que hoje é um programa de treinamento, que a gente vem aperfeiçoando, melhorando, para as oficinas mecânicas. Foi aí onde eu cheguei, né, no ponto X aí da questão. Então, a nossa empresa, ela nasceu com o objetivo de ensinar mecânica básica para mulheres. A gente continua com o nosso propósito, fazendo os workshops, dando dicas, produzindo. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, né, no nosso chat do WhatsApp. Entra no nosso WhatsApp, a gente entrega conteúdo gratuito. Então, a gente tem um chatbot que vai te dar curso de mecânica online de graça, que vai te dar os vídeos do YouTube, né, que se você tiver alguma dúvida, né, que é a Oficina Amiga da Mulher, no canal do YouTube. E de lá pra cá, eu entendi que só ensinar a mecânica básica para mulheres não vai resolver o problema. Então, eu tenho que ir na causa do problema. Onde que tá nascendo aquela dor? É na capacitação. E aí foi onde eu comecei a olhar os homens, os mecânicos, e trabalhar a mudança de cultura. Então, hoje eu falo que o selo Oficina Amiga da Mulher é um selo de responsabilidade social e que a gente está trabalhando mudança de cultura. Então, eu estou numa fase ainda lá, sabe, de mudança de cultura. Eles estão capacitando, a gente está criando todo um movimento. E foi onde eu cheguei, estou aqui e tem muita mais coisa ainda que eu vou deixar vocês perguntarem para poder falar. Sensacional, né, esse projeto. Eu quero, antes até de fazer uma pergunta, Bárbara, posso te chamar de Babi, né? Pode, assim que todo mundo te chama? Pode. Primeiro, né, voltar no começo da sua história, quando você fala, eu não tinha instrução, né? Eu estudei em escola pública, mas eu precisava trabalhar. E daí eu me agarrei com unhas e dentes para conseguir uma grande oportunidade. Então, eu fui atrás de oportunidade. Então, eu queria trazer isso, né? Porque o nosso assunto nem é esse, mas eu acho que todas as pessoas que querem fazer algo que ainda falam, meu Deus, eu não sei, eu não tenho instrução, eu não tenho condição, o que eu devo fazer? É só seguir o exemplo da Bárbara, porque você naquele momento, né, com 16 anos, começando a ir atrás, você não simplesmente cruzou os braços, você aproveitou todas as oportunidades que tinha, você pesquisou, você foi atrás do Senai, você foi atrás de um monte de oportunidade para que você pudesse, então, ter o seu grande emprego e depois seguir a sua carreira, né? Exato, mas teve um fator crítico de sucesso aí. A minha mãe e a minha avó. Então, sempre tem alguém ali, né, para impulsionar, né? Que legal. Tem alguém para empurrar, entendeu? Para, opa, vamos despertar, vamos despertar. Não vamos ficar aqui na preguiça, né? Então, assim, né, eu vim de uma família que meu pai é alcoólatra. Então, meu pai parou de ajudar em casa muitos anos, né? Na verdade, hoje a gente ajuda, né, lá na casa da minha mãe. E a minha mãe ficou sustentando 3 adolescentes e um adulto, fora ela, segurando a casa sozinha. Então, a gente não tinha muita condição de comprar roupa, né? Era tudo regrado. Então, se fosse fazer um curso pago, 6 meses tinha que ser um ano, para depois o outro fazer, para depois o outro fazer. É óbvio que ela dava preferência dos mais velhos, para eu já jogar para o mercado de trabalho. Pra já ter um retorno ali financeiro para ajudar. Para ajudar dentro de casa. Exatamente. Sim. Então, assim, a minha avó, a mãe do meu pai, que a gente, né, a casa dos meus pais é no lote da minha avó.
né? Então, tem a casa da minha mãe, a casa da minha avó, né? E tudo mais. Então, minha avó, analfabeta, do norte de Minas, ela veio para Belo Horizonte conseguir a vida. Ela sim, sabe fazer planejamento financeiro, econômico do jeito dela. Tanto que ela sempre tinha muito dinheiro. Mas foi bem sucedida debaixo do do jeito colchão. dela. Ela escondia, enrolava, ela escondia, ela sabia controlar as coisas, vinha aqui para Nossa Senhora Aparecida, comprava as coisas, vendia lá em BH mais caro. Então, ela sabia, ela era empreendedora, né? Sim. E diarista. E a minha mãe, que sempre fala assim, não, vocês vão estudar, não, vocês têm que ir no centro cultural, não, vocês têm que fazer isso aí, pesquisa, acha. A gente ficava pesquisando, era no, como é que fala, catálogo de telefone. Sim. Pra ver o que As tinha. listas amarelas. Listas amarelas, porque páginas amarelas. a época da internet, a nossa internet Sim. não era tão boa. Minha mãe até que investia, ela tinha visão. Uma vez ela juntou dinheiro e comprou um computador. Aí a gente conseguiu uma linha telefônica. Minha avó conseguiu, porque pra você ter linha telefônica, antigamente tinha que ter nome. Sim. Né? Aí a minha avó conseguiu uma linha telefônica. Aí a gente entrava na internet meio-dia que dava aquele barulhinho. Aí era briga pra ver se a gente conseguia pesquisar algo. Só que as empresas ainda não estavam na internet, no Yahoo, no KD. Lembra do KD? Sim, nossa, antes do Google, né? Ainda. Não tava. Né? Então, assim, as duas pessoas chaves, assim... Meu pai também, ele foi sempre muito trabalhador e disposto, né? Mas, infelizmente, por um problema emocional, depressão, ele caiu no álcool. Mas a minha mãe e minha avó sempre foram exemplo. E deram esse exemplo e estrutura, né? Para conscientizar não só você, mas seus irmãos, para buscarem oportunidade de trabalho, buscar o progresso, né? E eu acho que nada mais motivador do que o progresso para alguém ter essa iniciativa e força de vontade, né? De falar, não, eu quero isso, independente do que for que vai acontecer, que vai cair aqui onde eu vou passar, eu vou seguir, né? Mas é a força de vontade, né? E é o progresso, é o que você pode construir com aquilo, né? Então, muito legal essa história. Sensacional. Ô, Bárbara, e daí voltando então a falar de mecânica, né? Além da gente saber que hoje já tem lá as oficinas com o selo Amiga da Mulher, né? Como que uma mulher consegue hoje não se sentir mais enganada, ela indo procurar, né, um serviço de autoelétrico, de mecânico? O que ela deve fazer nesse caso, até se ela não conhece nenhuma ainda oficina, né, que tem esse selo? Porque hoje, eu acredito, a Pri, né, se a gente precisar arrumar hoje... Eu tenho meu marido que faz isso, que vai em busca e tal. Mais até do que meu marido, meu pai, ele teve... Eu não te contei isso nos bastidores. Meu pai, ele teve uma oficina de autoelétrico desde que eu me entendo por gente. Hoje em dia, ele é aposentado, mas ele teve... O autoelétrico dele chamava Autoelétrico Foguinho. Eu nem conto por quê, né? E ele, então, trabalhou com elétrica a vida inteira. Tudo que eu precisava de carro era o meu pai que ia lá resolver. Mas... Se as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo não têm esse back-office, né, esse backup aqui atrás, como que faz? O que ela deve priorizar? Claro, ou assim, no dia de hoje está mais fácil, né? Com as redes sociais, com a internet. Então, a primeira coisa é bom Google. O Google hoje, ele está num patamar, infelizmente, né? Ou felizmente, que um amigo, né? Então, a gente fala assim, se você está consultando muita coisa no Google, que tá sem amigo, né? Para te dar boas referências de serviço. Exatamente. Então, presta atenção. Se você está pesquisando tudo no Google, é que você tem que rever seus amigos. Tá faltando network, network aí, né? Relacionamento, né? Indicações, Indicações e tudo mais e tal. Então, o Google hoje, ele compete muito com aquele amigo que indica a oficina. E aí, você vai fazer a sua experiência do usuário mesmo. Olhar fotos, se a oficina é limpinha, se ela é organizada, se te passa uma sensação boa, se quando você manda o WhatsApp são solícitos em explicar, em tirar dúvida. Beleza, agenda o horário, vai na empresa, olha as avaliações do Google, o que as pessoas falaram. Foi lá, agendou, te trataram bem, você se sentiu bem, viu que é um ambiente limpo e organizado, gerou valor. Aí já é meio caminho andado. Sim. Agora, você vai num lugar que está desorganizado, que tem um preço muito baixo, que, você vai ter que dar entrada antes, não sei quanto que eu vou entregar seu carro. Aí começa muita enrolação e pouca transparência e profissionalismo, sai fora. Sim. Sai fora. Então, assim, acaba que o bom do público feminino, né? Sem qualquer preconceito de gênero, a gente tem uma habilidade sensorial muito grande, né? Sim. Então, a gente consegue sentir
se o ambiente ele traz um conforto, uma segurança pra gente. Então, explore disso. Isso vai te dar um norte legal. Ah, mas tá caro, tá? Mas pesquisa outro, vê se tá entregando o mesmo valor que o outro, que não. Mas vai tá te fazendo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, colocou o carro no elevador, meu Deus, tem que fazer isso tudo mesmo? É tudo isso que tem que fazer? Bom, aí a gente precisa entender se você tá fazendo as manutenções em dias, se não tá, se o que você estava fazendo era o certo ou não, se o seu carro depreciou, às vezes depreciou muito mesmo, né? E aí a oficina, ela vai te mostrar o antes e o depois, ou na hora de fazer um orçamento, ela simula o barulho para você ver onde está o defeito, explica as peças, e se você estiver muito desconfiada, joga no Google, né? Entenda o que tem ali para trocar, né? Assiste nossos vídeos no canal do YouTube também, que eu explico, ensino. Então, você pode pegar... Eu fiz 2 temporadas, né, na pandemia, Live Empodera. A temporada 2020 e a segunda temporada 2021. Então, lá, eu explico todas as partes do carro em 5 horas de live na primeira temporada e na segunda também. Que é mais como cuidar do carro. Que legal. Então, você pode pegar ali e assistir. A gente corta também o conteúdo. Ter acesso a isso. Então, a gente precisa se informar o básico, o mínimo, para qualquer serviço. Porque senão você vai no dentista, ele vai olhar lá, tem que arrancar o dente e fazer um implante. Mas peraí. Deixa eu entender isso aqui, Deixa eu né? entender isso aqui, porque a gente já fica assim, primeiro da questão visual. Sim, Segundo, sim. o dinheiro. Não, pelo amor de Deus, vou tirar o dente, e pode afetar a visão, paladar, um tanto de coisa. Sim, a gente fica sim. com mais medo, né? Sim. Aí você já vai ligando pros amigos, pelo amor de Deus, me indica alguém aí, me indica. Até que você acha um e fala assim, não, esse aqui dá pra fazer o canal, tá tranquilo. Aí você fala com o outro. Então, assim, é bom fazer mais de 1 ou 2 orçamentos, pegar uma validação de uma terceira pessoa, ver quem indicou ou não, aquele prestador no seu bairro, na sua região, né? Que você possa se planejar para levar o carro na oficina. Lá no seu contato, né, na sua página, lá você mostra quais são as oficinas que tem o selo da... Sim, hoje... Da Oficina Amiga da Mulher. Sim, sim. O nosso site tá se atualizando, né? Mas você pode entrar já no nosso link, que fica no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, do nosso WhatsApp. Ele é um chatbot. E aí, quando você procura lá, quero uma oficina amiga, só você digitar o CEP da sua residência que a gente vai indicar as oficinas mais próximas da sua casa. Poxa, que Olha que bacana. sensacional. Então, já segue lá a Babi. Super dicas da Babi aqui, hein, pessoal? Tem que seguir a Babi, se inscrever no canal do YouTube lá, porque vai ajudar bastante. E eu acho Mulherada. até que, quem sabe você, que é jovem, que está começando aí pensar na sua carreira, quem sabe essa já não pode ser o estalo aí de oportunidade, né? Tem muita oportunidade. E sobre isso que a Vi comentou, de carreira, eu quero saber qual que é o conselho, Babi, que você daria para uma mulher que está buscando uma oportunidade de trabalho na mesma área, nessa área de mecânica, que é uma área muito masculina. Qual conselho você daria para essa mulher para enfrentar ali, às vezes, um preconceito ou até o medo, né, de poder, né, se expor a uma vaga como essa? Então vamos lá. O negócio pro lado de cá não é bonito, não. Tem que falar, vou falar a verdade nua e crua. Existe preconceito, sim. Né? Existe muito pouco ainda assédio, sim. Mas é um setor muito próspero. Corre muito dinheiro e sempre vai ter oportunidade de trabalho. Então, primeiro, estude o que é dentro do setor, dentro da área, te traz um brilho nos olhos ou te incomoda. Porque brincadeira vai ter, preconceito vai ter. Infelizmente ainda tem. Já mudou bastante, mas tem. Beleza. Você sabendo lidar com isso, entra no ouvido e sai no outro, que a gente abstrai muitas coisas assim, tem muita oportunidade de comunicação, de se posicionar. Então, o que acontece? A gente está num setor extremamente masculino. Só que tem muito problema de comportamento masculino. Por exemplo, ego. Então, tem muito ego de macho alfa com macho alfa. Tem problema de falha de comunicação, de posicionamento. Às vezes, o público masculino ele não tem uma visão de organização, igual o público feminino já tem. Essa visão mais expansiva, né? De organização, de ambiente bacana e tudo mais. Então, hoje as mulheres elas estão se destacando muito dentro do setor automotivo, na administração, na gestão. Não necessariamente, às vezes, na mecânica. Posso ser mecânica também? Pode ser mecânica também, não tem problema nenhum. E tem campo, principalmente na área que for mais de sensibilidade, que precisa de mãos mais delicadas. Então, por exemplo, câmbio automático, montar um câmbio automático, uma mulher é melhor,
tem mais habilidade do que um homem. Então, já é visto isso, questões biológicas e físicas. Não estamos com preconceito. Só a gente viu que isso dá Estudos, dá muito mais certo. Um público feminino trabalhar com elétrica, né, com pintura. Nós somos bichos diferentes. Bicho homem e bicho mulher. Independente do gênero e mudança. E a mulher, já cientificamente, ela enxerga mais cores que o homem. Enquanto o homem ele tem uma visão espacial muito maior do que a mulher. Por isso que ele consegue fazer manobra muito mais rápido. Não que eu não consiga, mas ele tem uma facilidade maior. E a mulher tem uma vasta gama de cores. Então, a mulher é muito bem vista na área de pintura. Todo mundo deseja ter uma pintora. Porque ela consegue pegar as imperfeições, que é muitas vezes difícil ver pelo homem. E ainda se essa mulher for virginiana, né? Verdade. Nada, exatamente. E que legal, né? Você comentar sobre essa oportunidade, né? Que existe no mercado de trabalho, tem muita mulher detail, que é a parte de estética automotiva também, sabe? Não, e você falando isso, me veio à memória que é uma viagem que eu fiz ao Japão e eu visitei uma fábrica de eletrônicos e predominantemente o pátio da fábrica era composto por mulheres. E mulheres japonesas que são assim, trabalhavam de forma detalhista mesmo, no detalhe de colocar ali o circuito, né? Então, acho que tem muito a ver disso que você falou. Sim. Né? Hoje eu visito muita fábrica automotiva de peças de carro e sempre na parte pesada, eles ainda priorizam o homem. Por causa da estrutura corporal, física. Poxa, ele é muito pesado, ainda vai ter que fazer força e tal, então eles colocam o homem. Não que a mulher não seja capaz. Por uma questão de biologia do corpo. Sim. Tá? E a mulher, ela entra muito mais na parte de qualidade, de refino. De revisão. De revisão, de montagem, de ajuste. Então, ela tem essa percepção muito mais aguçada aos detalhes. Quando você fala de preconceito, né? Eu posso dizer que isso não é só na mecânica. Lógico que, como é predominantemente masculina, pode ser que ela, por ser maior, acabe parecendo que acabe tendo mais o preconceito. Mas hoje, né, a gente já está vivendo num mundo onde a inclusão está sendo um dos principais temas e a gente vem trabalhando muito por isso. Então, se brilha os seus olhos, se você tem essa vontade, vai lá e comece a pesquisar mais. Assiste todos os conteúdos da Bárbara, entende tudo isso e fala, não é isso mesmo? Então, se arrisque e vai pra cima, né, Bárbara? É isso aí. Com certeza. Muito Acredita em si mesmo, é isso aí. Eu vou te falar que a gente já tá fazendo um convite pra você, pra gente gravar depois um episódio, Bárbara, de todos os detalhes assim. Quando o carro morre, o que eu faço? A seta de um jeito... Eu já vi que você tem alguns vídeos, mas vamos gravar um vídeo assim? Vamos. Porque eu acho que vai ser um episódio bem legal, até que as mulheres vão gostar muito, porque no dia a dia, elas... Entra em pânico, imagina só, eu tô ali sozinha à noite, o que eu faço, né? O que eu devo fazer? Então, já fica aqui o convite, pessoal. Fica esperando que o próximo, a Bárbara vai estar com a gente. E a gente, Bárbara, a gente sempre finaliza o nosso podcast pedindo que o nosso convidado, traga pra gente algo que queira compartilhar sobre o assunto, sobre esse tema específico, né? De ser amigo, né? Da mulher, principalmente dentro da oficina. O que você pode trazer pra gente aí, pra esse tema, pra gente finalizar nosso episódio? Aprenda, principalmente para as nossas oficinas, a se comunicar. A comunicação, ela é a base ali para a transparência e para o relacionamento. Então, a gente trabalha dentro do nosso selo para criar confiança. A gente não confia em um serviço numa empresa do dia para a noite. A gente precisa de tempo de qualidade para se relacionar e conhecer aquele produto, aquele serviço. Ou se uma outra pessoa que já validou esse produto e serviço e é da sua confiança também, porque você já tem um relacionamento com essa pessoa, né, para você gerar essa confiança. Então, com comunicação, organizar a tua empresa, colocar os processos bem claros, ser transparente, vai ajudar a gerar isso. E para você que é cliente, né, o motorista ou a motorista que está buscando esse serviço, né, observe se a empresa está sendo clara nisso, se posicionando de forma legal, né, se está sendo respeitosa com você, né, se tem algum detalhe, um diferencial, é uma oficina pet friendly, tem um banheiro com coisas, com kit de sobrevivência feminino, que a gente coloca dentro das nossas oficinas, sabe? Que se tem uma mulher no atendimento também, que cria uma empatia, acho que essa é a dica
aí que eu deixo para vocês Excelente. pegarem a visão aí. Excelente. E como que as pessoas encontram você, Bá? Quais são os seus canais para você divulgar para o nosso público aqui? Ah, que legal. Então vamos lá, só jogar no Google lá, Oficina para Mulheres, Oficina Amiga da Mulher, você já acha a gente, né? Na própria pesquisa no Google, a gente tem um posicionamento orgânico muito legal. É oficinaamigadamulher.com.br, no Instagram, @Oficina Amiga da Mulher, no YouTube, Oficina Amiga da Mulher, nosso canal, no Twitter, Oficina Amiga, no LinkedIn, Oficina Amiga da Mulher. Lá também direciona para o nosso WhatsApp, que aí tem o chat, depois cai para o atendimento presencial, pessoal também, que a pessoa vai estar ali atendendo as pessoas que estão querendo falar com a gente, tirar dúvidas. Mas sempre eu tô lá no Instagram, postando no dia a dia, como que é o nosso dia a dia. Excelente. Acompanhem, então, pessoal, o Instagram da Bárbara, né? Oficina da Mulher. Oficina Amiga da Mulher. Amiga da Mulher, Oficina Amiga da Mulher. Isso. E sigam aí, acompanhem essas dicas valiosíssimas para vocês, que principalmente as mulheres que precisam dessa ajuda, às vezes, nesse momento, como a Viva falou, do pânico, quando o carro para de funcionar, né? E, Bá, muito obrigado. Queremos agradecer a sua participação aqui no podcast, no CompartilhaCast. Sensacional sua história. E vamos, com certeza, gravar um próximo. E em breve, para contar aí esse detalhe de como que a gente sai desses apuros quando o carro apaga de vez. Então, brigadíssimo pela sua participação. Uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Bárbara. Eu adorei conhecer a sua história, adorei conhecer todo o processo aí. Então, fica o convite para o nosso próximo episódio. E você que nos assistiu, que nos acompanhou a história aí da Bárbara, muito obrigada por você estar aqui conosco. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha para que a gente possa ajudar mais pessoas, para que a gente possa aí chegar em mais pessoas. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Até! Muito obrigada. Tchau, tchau.